tudo bem? Hoje nós vamos estudar a oposição distante. No vídeo anterior, vocês estudaram a oposição simples, quando os reis estão separados apenas por uma única casa. Agora nós vamos ver na oposição distante um número maior de casas, mas lembrando que, para a existência da oposição, é necessário existir entre os dois reis um número ímpar de casas. Já temos um exemplo aqui no nosso tabuleiro, onde os reis estão em oposição distante em vertical. Observem que o número de casas separando ambos é ímpar. Agora vamos ter que lembrar um detalhe. Tende a perder a oposição o jogador que joga primeiro, ou seja, tanto brancas ou pretas jogando, o adversário vai levar vantagem na oposição. Vamos levar em consideração que o movimento aqui será executado pelas pretas. E as pretas decidem jogar o seguinte movimento. Rei D7. Para que as brancas mantenham a oposição a seu favor, elas precisam executar um lance que mantenha um número ímpar de casas. Então, meu lance aqui será rei na casa D3, mantendo a vantagem da oposição. Observem que, se as brancas decidem jogar agora rei D4, temos um número par de casas separando os dois reis e o movimento agora pertence às pretas. Então as pretas jogam rei D6, ganham a oposição, pois elas mantêm a distância de apenas uma casa, ou seja, um número ímpar separando os reis. Vantagem das pretas neste caso. Por isso aqui, após rei D7 das pretas, as brancas jogam rei D3 mantendo a oposição. E observem que, se as pretas seguem jogando com rei E7, teremos rei E3. Observem que nós acabamos de ver uma oposição com 3 casas separando os reis. Podemos aumentar agora para 5 casas. Temos agora 5 casas separando os reis e, mais uma vez, se as pretas jogarem primeiro, elas perderão a oposição. Por exemplo, se as pretas respondem com rei D8, as brancas seguirão, obviamente, com rei na casa D2, mantendo a distância de 5 casas, o número ímpar necessário para ter a vantagem na oposição. Se voltamos à posição, por exemplo, e as pretas aqui executam o lance rei D7, por exemplo, teremos rei D3 como resposta, mantendo a oposição a favor das brancas, pois temos 3 casas separando os reis. Vamos ter agora também a oposição diagonal. Temos aqui a oposição distante diagonal e temos 3 casas separando os reis. Se as pretas jogam primeiro, por exemplo, elas perderão a oposição. Por exemplo, inicialmente, se as pretas respondem agora com rei F6, teremos como resposta branca rei D4, ganhando a oposição. Se as pretas respondem, por exemplo, com rei H7 nesta posição, as brancas vão responder com rei na casa D3, mantendo a distância de 3 casas, ganhando a oposição. Então temos aqui exemplo de oposição diagonal com 3 casas. Podemos aumentar também aqui para 5 casas nesta posição. E vamos ver quem vai jogar primeiro. Pretas mais uma vez. Rei F6. As brancas respondem com rei B2. Se, por exemplo, agora nesta posição as pretas responderem com rei E5, teremos rei C3 com vantagem para as brancas. Se as pretas, por exemplo, decidem jogar aqui o movimento rei G6, por exemplo, teremos rei C2 como resposta. Vocês poderiam pensar também na possibilidade de rei F5. Obviamente, se as brancas respondem com rei C2, perderão a oposição. Neste caso, após rei F5, a resposta mais adequada é rei, por exemplo, B1. E observem que aqui as brancas estão mantendo a oposição. As pretas se respondem, por exemplo, com rei E4, teremos rei C2 com vantagem para as brancas. E para finalizar, vamos ver a oposição em horizontal. Observe mais uma vez, temos 3 casas separando os reis. Se as pretas jogam, por exemplo, rei G5, as brancas responderão com
rei C5, mantendo a distância de 3 casas e a oposição. Teremos também a oposição horizontal com 5 casas. E mais uma vez, se as pretas jogarem, por exemplo, o movimento rei G4, teremos rei C4, com as brancas mantendo a oposição. Se as pretas respondem com outra opção, rei H3, teremos como resposta branca rei B3, mantendo a oposição distante e o número ímpar de casas. Espero que vocês tenham entendido a oposição distante. Ela é muito simples. Existem outras oposições, mas basicamente, se vocês conhecem essas três, vocês conseguem jogar muito bem posições que pedem a vocês um domínio de oposição distante. Na próxima aula, vamos estudar casas-chaves ou casas críticas de um peão. Vocês sabiam que peões possuem casas críticas? Se não sabem, saberão no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bastante nesta aula. Espero que vocês tenham gostado dela. Se gostaram, se quiserem, deixem um like e façam seus comentários. Eu responderei a todos. Até a próxima aula.